Boa tarde, boa tarde, pessoal do primeiro ano da Escola João Paulo II. Boa tarde a todos, pais responsáveis. Nós vamos começar a nossa aula de História. A primeira aula de História é a D, né, do ensino médio, aqui comigo. E o último capítulo do livro de vocês, ele inicia aqui na página 54. Quem puder estar fazendo esse acompanhamento, boa coisa faz. Ele se divide em 3 civilizações antigas, que são os hebreus, fenícios e persas. Nesse primeiro encontro, nós vamos enfatizar os hebreus. Já adianto para vocês que não tem como falar de hebreus sem falar da questão religiosa, porque a questão religiosa ela permeia toda a civilização hebraica, até os dias de hoje, o judaísmo, a cristandade e entre outras religiões também. Então, vamos lá. Nós temos aí um mapa, né, antigo do que seria o Crescente Fértil, que nós já vimos nos capítulos anteriores, onde corresponde ali parte do Egito, povos da Mesopotâmia, a Síria, e o que vai nos interessar neste momento, que é esta região aqui onde se localiza a região da Palestina, onde viveram os povos hebreus. Vamos falar um pouco dos costumes e tradições, né, onde o povo hebreu ele tem início ali em meados do século 20 a.C., quando Abraão, vindo da cidade de Ur, na Caldeia, ele entra na Palestina. E todo o percurso feito por Abraão, né, Abrão, como era chamado, é guiado por Deus. Abraão ele é conduzido por Deus, Javé, Jeová, dependendo de cada cultura, e é onde ele faz uma promessa ao povo hebreu, a Abraão, onde eles vão caminhar até a terra prometida, onde emana leite e mel. Nós temos na imagem aqui, né, Abraão no momento de holocausto. Vale salientar que o melhor livro para se ter conhecimento, principalmente da cultura hebraica, é o Antigo Testamento, né, na Bíblia. Então nós temos aqui Abraão, no momento do holocausto, ao seu filho, onde o anjo vem e o interrompe. O holocausto era muito comum naquela época, fazer sacrifício de animais, né, fazer uma oferenda aos deuses, no caso da religião hebraica, uma religião de cunho monoteísta, né, ao Deus Javé, Jeová, como já foi dito. Nós temos aqui o Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, constituídos pelo Pentateuco. E para os judeus, a palavra de Deus é o maior valor da face da terra. Todos eles, todo o povo judeu, todo o mundo judaico é guiado pela palavra. Não se faz, não compra, não vende, se não for pela palavra. E Abraão, ele vai ser considerado o pai da fé, né? O homem de maior fé, amigo direto de Deus, muito próximo a Deus, né? As pessoas, quando queriam alguma resposta de Deus, buscavam por Abraão. E aí, uma das características primordiais dos hebreus, eles eram pastores, nômades naquela região da Mesopotâmia. Vale salientar também que aquela região, ela, mesmo tendo vários rios, como o Tigre, o Eufrates, o Nilo, no Egito, também era cercada, por uma vasta extensão de terra bem desértica. E aí, lembrando mais uma vez, sempre em busca da terra prometida, uma terra onde tem tudo em abundância. Vou pedir licença a vocês só para... Então vamos dar continuidade. E a região da Mesopotâmia ali se encontra naquela região da Arábia, entre a Pérsia, que é um dos povos que também nós vamos falar nas próximas aulas. E tudo isso acontece ali em meados de 2000 a.C., né? Como já foi dito, ele é o pai da fé, e dá-se início a um sistema chamado patriarcalismo ou patriarcado. Tem a figura do homem, né, como pai, aquele que quem manda na casa. Numa mesa ele senta, aponta, os demais, esposa, os filhos sentam próximo a ele, mas a última palavra, primeira e última abaixo de Deus, é a dele.
Então esse sistema de patriarcado ele vai percorrer uma boa parte do mundo antigo, principalmente na sociedade hebraica. E quando Abraão chega lá, ele se depara com alguns povos, né? Lá que eu falo na região da Palestina, ali nos filisteus, cananeus, mas Deus prometeu, né, a Abraão e todo o seu povo que eles sairiam vitoriosos. Várias batalhas foram travadas no decorrer da sociedade hebraica e ali sempre eles prevalecendo, né, e conquistaram aquela região da Palestina, região essa que é disputada por vários povos até os dias atuais, né, vale salientar. Nós temos aqui uma imagem mais atual, nós já podemos observar aqui uma pouca vegetação, muita terra até um pouco seca, pouco pasto para os animais, aqui os caprinos, né? Um grupo de pastoreio, um cachorrinho aqui. E nós temos aqui, como o slide mesmo nos traz, dentre os produtos, nós temos o trigo, cevada, a oliveira e a figueira, né? Azeite, vinho, que eram produtos essenciais, fora a lã e a carne, que eram comercializados naquela época. Os hebreus, né, eles eram nômades. Como eles não viviam na região entre o deserto e essa pouca vegetação, próximo e longe de rios e entre regiões já habitadas, eles percorriam. Com o passar do tempo, em busca da terra prometida, e quando lá chegaram, que, volto a repetir, corresponde à região da Palestina, eles se situaram. E aí dá-se o início do processo de sedentarização. Não é que eles ficaram obesos, né, sem fazer atividade física, não. Sedentários, presos à terra, fixados à terra, a um determinado lugar. Tá? Até porque se eu falar de sedentarização, vai ter professor aí que vai queimar ruim. Então vamos lá, essa questão do patriarcalismo, né, ele é hereditário, ele passa de pai para filho, sempre o primeiro, no caso o primogênito. Nós temos aqui na imagem, nós temos Isaac com seus dois filhos, Esaú e Jacó, né, onde também trago essas informações, essa história, né, da primogenitura que Esaú dá a Jacó, né, troca por um prato de lentilha, se encontra na Bíblia, volta a repetir, no Antigo Testamento. Só uma ressalva, essa questão do patriarcalismo ela é muito importante porque ela vai gerir, juntamente com a religião, os costumes da época, né? Então, nós vamos ver nas revisões, nas próximas aulas, nos exercícios, algumas questões que podem vir trazendo a importância do patriarcalismo sendo cobrado em questões de vestibular e até mesmo de Enem. E aí nós temos Abraão rumo à cidade santa, e aí ele começa esse êxodo, né? Essa saída de uma terra mais seca por uma terra mais, busca de uma terra mais fértil, e aí é quando ele vai se deparar nas terras do Egito, ali próximo às margens do rio Nilo, que faz parte do crescente fértil da antiga Mesopotâmia, né? Mesopotâmia um pouco mais acima, o Egito um pouco mais abaixo, nessa região do crescente fértil. E aí vai ser uma mão na roda para o faraó, porque ele vai ver aquela imensidão, aquele povo vasto, povo de Deus ali na terra, como eles eram vistos, né? E o faraó vê uma oportunidade de crescimento do Antigo Egito, uma mão de obra. 0800, não vou precisar pagar direitos trabalhistas, né? Não vou pagar férias, nem 13º, nem nada, escraviza o povo. E aí é quando vai dar início ali ao sistema de servidão coletiva. Qual é a diferenciação, Daniel? O escravo, a gente está acostumado a ver o escravo, aquele que é punido, que é da lavoura, do campo, do serviço braçal, para senzala, e aí fazendo uma menção ao sistema escravocrata do Brasil do século XVIII, né? Mas o servidão coletiva, os hebreus eles tinham certa liberdade, só não podiam ir embora. É uma liberdade limitada, né? Como já dizia o poeta Humberto Gessinger, ser quase livre é pior do que a prisão. Mas
já vai de acordo com a fé deles, né? Com a sociedade hebraica, estava escrito ali, tudo predestinado. Mas aí vem na figura de Moisés, aquele homem que vai conduzir o povo escolhido de Deus, o povo de Israel, para fora do Egito. E aí vem aquelas questões das pragas do Egito. E aí o Moisés ele vem como libertador para voltar, a levar o povo de volta à terra prometida, a Palestina, né? E a religião hebraica, que é o ponto forte dessa sociedade, né? Nós temos aqui uma citação de Deuteronômio 6. Israel, o povo eleito do Deus único, a confirmação de que a sociedade é apenas um Deus, monoteísta. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Salvador. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Voltando um pouquinho, Abraão, quando ele sobe o Monte Sião para falar com Deus, Monte Sinai, perdão, para falar com Deus, ele recebe, né, a tábua com os 10 mandamentos, onde está escrito lá, amará teu Deus sobre todas as coisas, né, que é o primeiro mandamento. Só tem apenas um Deus. Para o mundo cristão, para o mundo judaico, né, que existem outras religiões que são monoteístas, mas não são cristãs, porque acreditam em apenas um Deus, porém não acredita em Cristo, não tem Cristo como seu Salvador. Mas isso aí são questões para mais na frente. Povo hebraico, né, povo monoteísta, Javé, seu Deus, uma das nomenclaturas que Deus leva. Características dessa religião monoteísta é de suma importância também. A religião é uma das principais bases da cultura hebraica e representa a principal contribuição cultural dos hebreus ao mundo ocidental. Ele vai dar margem ao judaísmo, ao cristianismo, como a gente vai ver daqui a pouco. A religião hebraica possui 2 traços característicos, o monoteísmo e a ideia messiânica, que é a espera de um Salvador. No caso aqui, Jesus Cristo, ou Jesus ou Cristo, né? Que Cristo é o Messias, o Salvador. E a maioria dos povos da antiguidade era politeísta. O Egito era politeísta, até os seus deuses vinham em forma de animais ou em forma humana. Acreditavam eles na reencarnação, né? Que o homem poderia até mesmo reencarnar num corpo de um animal, que é o antropozoomórfico, o homem, zoo, o animal, mórfico, várias formas, né? E no Egito se cultuava muito a figura do gato, né? Do gato em si, entre outros animais. Enquanto os hebreus adotaram o monoteísmo. Observem que ele destaca muito essa questão do monoteísmo, para que não se confunda a outras religiões também do mundo antigo, que acreditava-se em um único Deus, criador de todo o universo, né? E por fim, as influências religiosas dessa sociedade hebraica, da religião hebraica, que é o judaísmo antigo, que ele é monoteísta, mas não é cristão, acredita em um único Deus, mas não necessariamente em Jesus Cristo. O judaísmo moderno e o islamismo, que também é monoteísta, não acredita em Cristo, tem Deus como criador do seu único Deus, como criador de todo o universo, mas tem boa parte do islamismo acredita, dos islamistas, acredita na figura de Maomé como seu salvador. Mas isso a gente vai se aprofundar quando estiver vendo o mundo árabe, né? Eu já espero que a gente já esteja de volta na sala de aula, tá bom? Eu espero não ter corrido muito, não ter ficado aquela coisa enfadonha, cansativa, tá? Quem curtiu, deixa um like, um joinha, e a gente vai se encontrando e depois vai ter um momento só para tirar dúvida e correção de exercício. Tá bom, pessoal? Cheiro no coração, beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!